Falta a parte de números reais, certo? Bom, a parte de números reais, né, números fracionários aí, eu poderia, como que eu preciso representar números quebrados, né? Pensando lá nas outras representações que a gente viu, tanto o sinal magnitude e o complemento de 2, essas duas são só para números inteiros, né? Uma ideia que poderia ser utilizada para representar números reais, números quebrados, seria usar o que ele chama aqui de binário puro, né? Seria fazer isso daqui, né? Por exemplo, você tem ali 1001, e depois um ponto, 10, 10. Quando a gente vai converter de binário para decimal, lembra que eu coloco lá as casas começando de 0, indo para a esquerda, aumentando de 1 em 1. Né? Que isso daí quer dizer que eu estou fazendo 1, por causa desse cara, vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, que acaba que esses números que tem 0, tudo some. Né? 1 elevado a 3, 8. Então você tem esse número aqui, que é 8, mais esse daqui, que é o 1, que dá 9. Então isso daqui é 9 ponto alguma coisa. E aí, para representar a parte quebrada, eu faria isso daqui, ó, menos 1, menos 2, e aí por diante, né? Para somar todos esses números aí, e isso me gerar um número quebrado, que seria esse 9.625. Aí, para resolver isso daí, só mostrando aqui, menos 3, né? Quando você tem 1 elevado a menos 1, seria a mesma coisa que fazer 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 1. Né? Então, esse menos 1 aqui faz com que o 2 elevado a 1 seja embaixo. Então, o menos 3 ali, que seria, ficou meio fora aqui o desenho, mas o menos 3 seria desse 1 aqui, seria 1 por ser esse número aqui, vezes 1 sobre 2 elevado a 3. Então, você só desce a base, né? Então, 2 elevado a 3, 8. Vai ficar que esse pedaço aqui de 2 elevado a menos 3 é 1 dividido por 8. Né? Por isso que você chega nesses valores aqui. Né? Só que qual que é o problema de uma representação desse tipo aí? Eu ainda preciso saber onde está o ponto. Né? Esse ponto aqui ele está desenhado, né? Ele está mostrando ele de forma direta. Mas a hora que você pegasse um número binário direto, vamos supor que fosse esse número ali, né? O 1001 e depois o 1010. Né? Não tem como eu saber, se olhando só para esse número aqui, não tem como saber onde está o ponto. Eu poderia falar, vou representar todos os números, a parte inteira com 4 bits, a parte fracionária com 4 bits também. Só que você acaba ficando limitado, né? E você não conseguiria representar números com muita exatidão. Por exemplo, esse 1010 é o 625. Para representar, por exemplo, 626, você já não conseguiria. Né? Então, esse ponto de forma fixa acaba ficando muito limitado. E deixar esse ponto móvel, né, você ainda precisa mostrar onde que ele está, ou seja, precisa mostrar que ele está nesse pedaço ou que ele está em uma outra parte para identificar o número que você precisa saber. Né? Tanto que as representações de números reais fala representação de ponto flutuante. Né? É porque a representação que a gente usa, o ponto é móvel, ou seja, ele flutua de um lugar para outro. É como se ele pudesse flutuar dessa posição aqui para uma outra posição. Lógico que sem afetar o número. Né? E esse flutuar seria representar algo desse tipo aqui. Ó, né? Aqui, se eu pensar nesse número em vermelho aí, por mais que tá esses pontos aqui, mas é só para indicar a magnitude do número, né? Mas se eu pensar na vírgula, então, como sendo dividindo a parte inteira da parte fracionária, a vírgula estaria aqui. Só que se eu mudar e representar esse número aqui desse jeito, ó, acaba sendo o mesmo número que esse, só com a vírgula flutuando para outra posição. Né? Então, o 9,76 vezes 10 a 14 aqui, ó, é esse primeiro número aqui. O que ele fez? É como se a vírgula está nessa posição aqui, ó. Quando eu ando lá com a vírgula para esquerda,
eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 1. À medida que você vai andando mais casas para a esquerda, você vai aumentando. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 4, 5, e aí por diante. Então a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu andei com a vírgula 14 vezes para a esquerda, por isso ficou 9,76. Então, você multiplica por 10 a 14 para voltar no número original, que era esse daqui. Então, ó, a quantidade, pensa, para representar esse número nesse formato aqui, você precisaria de uma quantidade de bits muito maior. Então, aqui, você precisa lá aí de 3, 6, 12, 15 casas. Você tem 15 casas aqui. Isso em um número aqui no decimal. Quando você representa desse jeito aqui, eu precisaria representar o 9 e o 76 e o 14 só. Porque se você sabe que o número está nessa representação, o 10 aqui, que seria a base, para indicar que é decimal, né? A base é implícita, você já sabe que o número está em decimal, você não precisaria representar o 10. E mesma coisa aqui para andar com a vírgula para a direita. Então aqui você tem um número muito pequeno, seria esse segundo aqui, e eu quero representar esse número muito pequeno de algum jeito mais fácil. Então eu vou andando com a vírgula para cá. Acaba dando as 14 posições até chegar aqui no 9,76 também. Resulta nisso daqui. Agora, como eu andei com a vírgula para a direita, eu tenho que multiplicar por uma base negativa, para voltar no valor original, do 9,76, voltar no valor original, que é esse daqui. Então, isso daqui é aquela representação de notação científica. Lá da química do ensino médio, por exemplo, você tinha aquele 6,02 vezes 10 a 23, que é um número de mols num átomo, alguma coisa assim. Então é um jeito de você representar, que é essa notação científica. E os números, quando a gente precisa representar número quebrado no computador, ele é usado esse formato aqui. Só que aqui ele ainda está no decimal. Lógico que no computador isso daí é representado usando o binário. Então a representação, simplificando aquela representação ali, eu tenho o sinal do número, mais ou menos, a parte do significando, que é esse S, a base, que ali no caso era 10, se você usar uma representação em binário, você vai ter base 2, o sinal do expoente e o valor do expoente. Então aí, pegando números desse tamanho aqui, você representa isso daí com 4 coisas, com 4 informações aí para representar o número. Sinal, significando, base e expoente. Só que, de novo, aqui ele fala ó, com 3 campos, eu coloquei 4 em cima, mas ele fala 3. Por quê? Aí, de novo, que eu comentei. A base do número, eu sei como que eu vou representar o número. Se eu sei que esse número aqui está usando a base decimal, eu não precisaria representar isso daqui no computador, por exemplo. Não precisaria para todo número armazenar o 10. Ter um registro aí, por exemplo, um struct, e toda vez ficar representando esse 10. Se você sabe que o número está em decimal, deixa oculto, não gasta bits para armazenar esse 10. Então, por isso que essa base aqui, ele não conta nessa representação. Você precisaria só dos 3 campos aí para representar números reais. Então, esses 3 aí valores, esses 3 itens. E para representar o significando aqui, vamos supor, 9, vamos supor que eu quero representar esse número aqui, 975 e 6. E eu coloco a vírgula aqui. A ideia é que esse número aqui, que é o significando, a ideia é que a vírgula esteja na posição à direita do bit mais significante. Pensando nesse número aqui, olhando só essa representação aqui, sem pensar na vírgula. E esse 6, unidade
dezena, centena e milhar. Então, o bit que mais contribui com o número é o 9. Se a representação fala que a vírgula tem que estar à direita do bit mais significante, o número teria que ser representado 9,756. Aí eu precisaria colocar uma base aqui para voltar para o número original, né? Como eu andei com a vírgula para a esquerda, né, que é esse primeiro caso aqui, eu tenho que multiplicar por uma base positiva, né? Eu andei com a vírgula 2 posições, então eu representaria desse jeito aqui. Então, você pega um número aí qualquer com vírgula, né? A vírgula pode estar lá na frente, igual está aqui, né? Você tem que representar esse número, pensar no bit mais significante, que seria o 9, né? Porque é o maior, o que está mais à esquerda, andar com a vírgula para esse lado aqui, alterar a base de acordo com a movimentação que você fez na vírgula para você ter o S, né? Porque senão eu representar 975,6, a vírgula não está na direita da posição mais significante. Então tem que representar desse jeito aí. Então, como ele falou ali que precisa de 3 elementos para representar esse número, você tem aqui o bit de sinal, um bit só você consegue representar isso daí, 0 se for positivo, 1 se for negativo. Na representação, 8 bits para o expoente, né? Então, para representar o expoente, eu usaria 8 bits, e a parte do significando com 23 bits, né? Resultando aí em 32 bits para essa representação aqui, pensando no binário, né? Só que ainda tem uma outra representação que está um pouco fora de ordem aqui, que é, aqui você tem a representação padrão em 3E754 em precisão simples, que é esse que eu comentei, e quando você precisa de uma precisão maior nos seus números, você precisa usar o formato duplo, né, ou precisão dupla aí, que daí ele aumenta a quantidade de bits, né, então vai para 64, aqui 52, 63, 64 bits, ou seja, ele aumentou a quantidade de bits que eu estou usando para representar o número. Então, essa representação depende da precisão que você quer. Qual que é a ideia da precisão aí? Aqui ele falou esse monte de número aqui, ó, né, esse monte de zero aqui no meio. Vamos supor que você quer um número 3 vezes menor do que isso, ou seja, 0, sei lá, ali deve ter uns 12 zeros aqui, eu quero colocar um monte de zero, assim, uns 30 zeros. Desse jeito aqui. Qual que é a ideia? A precisão desse número é muito maior, então você precisa de uma precisão, de uma representação que consiga representar mais casas nessa representação aqui. Aqui um exemplo desses números em binário, né? Antes dele entrar na como que faz essa representação, ele já dá esse exemplo aqui, né? De novo, sinal, expoente polarizado e significando, né? Você teria uma representação desse tipo aqui, ó. Para esse primeiro número aqui, você teria essa representação, por exemplo, né? 0, então, quer dizer que o número é positivo. Esse valor aqui seria o seu expoente, ele fala ali, expoente polarizado, porque para chegar nesse número eu preciso fazer para chegar no número que eu vou fazer elevado, eu ainda precisa fazer uma conta em cima disso daí, e depois você tem o significando, seria todos esses bits aqui. Então isso daqui vai gerar um número em decimal para a gente. Todos os números em binário você vai ter uma representação desse tipo, né? Sempre. Sinal, expoente e significando. O sinal é direto, né? O sinal ou 0 ou 1. A ideia do expoente está ali, está marcado lá, expoente polarizado, é que toda vez que você vai representar um expoente, os valores possíveis para o expoente na precisão simples seria isso daqui, né? Pensando no decimal. Ele vai de menos 128 a mais 127. Né? O
negativo aqui tem 1 a mais. Só que, em vez de usar representação negativo, ele usa só números positivos. É como se eu tivesse uma tabela que representa, vamos supor, o valor que eu quero representar, vou chamar aqui de, sei lá, quero, e o valor que é representado. Vou montar uma tabelinha assim, algo desse tipo. Então, quando eu quero usar o expoente menos 128, né, eu vou somar 128 no expoente que eu quero para chegar no valor real. Então, somando 128, você vai ter zero. Quando eu quero representar menos 127, eu vou somar 128. Somando 128 com 127, você vai ter 1. Menos 126, 2. E aí por diante. Quando eu quiser, vai ter um monte até chegar no 128. Quando eu quiser representar o expoente zero, você vai somar 128. Então você vai representar 128. Quando eu quiser representar 1, vai para 129. Quando você quiser representar o expoente 127, somando 127 com 128, você vai ter 255. Isso daqui é o que ele chama aí de polarização. Para quê? Para não ter números representados de forma negativa, né? Então, vamos supor, para esse expoente, esses valores, vou pegar em amarelo aqui, para esses valores do expoente aqui não ter números negativos, né, é feita essa polarização. Ou seja, eu vou representar o valor que vai estar armazenado no expoente é de 0 até 255. Né? Só que não representa o binário puro. Eu tenho que fazer uma subtração para obter o valor real. Então, se você vê no expoente, por exemplo, 128, você vai subtrair 128 para chegar no valor correto, que é o zero. Né? Então, se no expoente está 128, na verdade você vai elevar a zero. Se no expoente está 1, na verdade você vai elevar a menos 127. Essa é a representação para o expoente. Né? Às vezes você precisa fazer uma normalização, né? Isso dependendo do número que você vai representar, porque essa representação em pontos flutuantes ela tem um intervalo que é representável e um intervalo que não é representável. Aqui, por exemplo, no complemento de 2 que a gente viu, né? Você tem lá, ela vai desde um valor x até um outro valor y. Então, isso é a quantidade de números representáveis. No ponto flutuante, você vai ter 2 intervalos representáveis, né, além do zero. Então, o zero eu consigo representar. Esse pedaço em vermelho aqui, ó, esse trecho, são números muito pequenos negativos ou muito pequenos positivo que eu não consigo representar. Que é o exemplo lá, 0,000, sei lá, 1 milhão de 0,2. Né? 1 milhão de 0,00002. É um número muito pequeno, nesse caso positivo, que eu não conseguiria representar, dependendo do padrão que eu for usar. Então aí, isso é chamado do underflow positivo e underflow negativo. Né? Underflow, números que você não... Números muito pequenos que eu não consigo representar. E aí o overflow do mesmo jeito, né? Overflow tanto negativo quanto positivo. Números muito grandes que eu não consigo representar. Aí seria, por exemplo, 2 trilhões e alguma coisa, um número dessa magnitude aí, por exemplo. Né? É um número muito grande, se for positivo, ou negativo, que eu não vou conseguir representar. E tem a faixa dos que eu represento, né? Que é esse que está essas linhas aqui. Aí você tem a faixa de números representáveis no ponto flutuante. Né? Então, overflow e underflow. Overflow, número muito grande, positivo ou negativo, que você não representa. Underflow, número muito pequeno, positivo ou negativo, que você não representa.
E para essa representação que a gente acaba usando para representar esses números de ponto flutuante, é chamada de I3E754. Né? Então, aí que entra lá o que eu falei, de precisão simples e precisão dupla. Né? Os padrões de 32 e 64 bits. Aí vai mudar a quantidade de bits, por exemplo, que é usado para o expoente, né? 8 e 11. Como você tem lá sinal, expoente e sinal, o expoente. Agora não sei se ele usa significando. Ia falar que ele usa mantissa, mas ele usa significando. Então, sinal, vou colocar até um sinal aqui, não vai ficar 2S aí. Sinal, expoente e o significando, como o sinal é sempre um bit, se eu falar, ó, um bit para esse, 8, se o padrão é 32 bits, o que sobrou, no caso, para o padrão de precisão simples, é 23. Né? Se eu falar 1, 11 e o que sobrou, sobra os 42 que ele mostrou aqui, né? 52 que ele mostrou aqui. Então aí, basta você saber a quantidade do expoente, né? 8 e 11. O resto, bit de sinal, é sempre um. O que sobra de 32 ou 64 bits é o valor para a fração ou para o significando ali que ele chama. Aí as operações que são feitas, pode gerar overflow ou underflow dos dois termos, né? Que seria o overflow do expoente e o underflow do expoente e over e under do significando também. O overflow e underflow do expoente, vamos voltar para cá, né? Tem essa tabelinha, overflow e underflow do expoente. Se você quiser representar um número fora dessa faixa, né, ou menos 130, por exemplo, menos 150, ou mais 150, mais 200, sai fora dessa faixa. Né? Se sai fora dessa faixa, você não consegue representar. Né? Então, overflow e underflow aí. Isso no expoente. Né? Over é quando passa para cima, o under quando é um número pequeno que você não consegue representar. E no significando, mesma coisa. Né? Um número muito pequeno ou um número muito grande. Né? Isso pode ser gerado por uma soma. Né? Você soma um número aqui, x com y, e gera um número aqui muito grande. Né? Você vai ter um overflow que você não consegue representar esse número. E a parte da aritmética, aqui tem algum exemplo só usando o próprio decimal, né, só para entender um pouco como que funciona essa representação, né, que é esse caso aqui. Né. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, que é o meu x, né, 0,3 vezes 10 ao quadrado, e um número que é o y. Né. Quando eu quero fazer uma soma, que é isso daqui, o que eu preciso fazer? Eu pego o significando do primeiro número vezes uma subtração das bases. Então, qual que é a base do primeiro número? 2. Qual que é a base do segundo número? 3. 2 menos 3. Como eu estou fazendo uma soma, mais o significando do segundo número. Tudo isso vezes a base do segundo número. Então você fez essa sempre desse jeito aí. Aqui você vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 1, 0,3 vezes 10 a menos 1, mais 0,2, né, que vai resultar nesse número aqui, que acaba sendo o 230. Né? Eu estava fazendo 30 mais 200. Né? O número é 30 mais 200, só está representado na forma de notação científica. Então, sempre, primeiro, significando do primeiro número, que é o x, vezes subtração das bases, então 10, 2, a base do primeiro era 2, a base do segundo era 3, mais significando do segundo número, vezes base do segundo número.
Na subtração, é a mesma ideia, primeiro significando, que é o do x, 0,3, vezes subtração das bases, 2 menos 3, agora menos segundo número, significando do segundo número. Tudo isso vezes a base do segundo número. Isso vai gerar aqui um número negativo, menos 0,17 vezes 10 ao cubo, e acaba sendo o menos 170, né? Eu fiz 30 menos 200. Então, a soma e a subtração, você tem que seguir essas regras, né, que até descreve aqui, né, alguma sequência de passos, verificar se é zero. Esse verificar se é zero seria, vamos supor que você tem que fazer essa operação aqui, ó, com 2 números, e quer verificar se é zero. Esse número é zero, né, porque se o x for igual a zero, o resultado dessa operação é o y, então não preciso fazer mais nada. Se o y for igual a zero, o resultado da operação é x. Por isso, essa etapa aqui. Alinhar significando é deixar, fazer, por exemplo, se eu quero somar 9,76 mais 85,7, eu tenho que deixar a vírgula na mesma posição. Então, deixar 8,57, teria que mexer nesse número. Alinhar o significando. Somar ou subtrair e normalizar, né? O normalizar aí tem a ver com arredondar, às vezes, o número que você precisa fazer. Na multiplicação, acaba sendo mais fácil, né? A multiplicação e a divisão em notação científica é mais fácil de fazer que a soma e a subtração. Por quê? Ó, se eu quero multiplicar esses dois números aqui, ó, x vezes y, eu pego o significando dos dois, então é 0,3 e 0,2 ali em cima, multiplico direto. Isso gera 0,06. Faço uma soma dos dois, das duas bases, né? Era 10 ao quadrado lá em cima com 10 ao cubo. Soma as duas bases. 10 à quinta, resultado é esse daqui. 0,06 vezes 10 à quinta, que acaba gerando aqui os 6.000. Na divisão, mesma coisa. Divide direto os dois significandos, então 0,3 dividido por 0,2, que dá 1,5, né? E subtrai, né? Então aqui, ó, 10 ao quadrado, que era o do x, que é o primeiro, menos o do segundo, que é 10 ao cubo. Isso gera 10 a menos 1. 1,5 vezes 10 a menos 1, 0,15 de resultado, né? Aqui, a representação ali a representação da multiplicação e da divisão, também verificar se é zero, né? Se você vai fazer x vezes y, esse segundo aqui é para ser 1 vezes, x vezes y, se um dos números é zero, o resultado já é zero, né? Então sempre eu tenho que verificar isso daqui antes, senão você vai fazer um monte de etapa lá para chegar no resultado e ele ser zero. Aí, somar ou subtrair expoentes, de acordo com a operação que você quer fazer, multiplicar ou dividir, multiplicar ou dividir o significando, né? Normalizar e arredondar. Aí, quando eu estou fazendo multiplicação ou divisão, eu tenho que usar o formato duplo. Ou seja, você está usando um número de 32 bits nesse padrão I3E, vezes um outro número de 32 bits. Isso daí, para representar o resultado, você precisa de um número de 64 bits, né? Mesma coisa na divisão, você também vai precisar de um número no formato duplo. Aqui ele só descreve, aqui tem até um exemplo disso daqui, esse mesmo exemplo do x mais y aí, usando o decimal, né? Então, para falar que o x que era o 30, você tem o sinal e o expoente, aquele expoente polarizado, e aqui é o próprio número aí, direto. Mesma coisa com y, né? Aqui só mostra os números direto, né? Não mostra a multiplicação. Mas a ideia no ponto flutuante aqui é só mostrar como que é representado e como que é trabalhado em cima disso daí. Então, até descreve as fases lá da soma e da subtração, verificar, alinhar, adicionar e normalizar. E para multiplicação e divisão também, né? Tem essas fases aqui. E aqui até ele representa um fluxograma do que você precisa fazer, né? De qual operação você quer fazer
quando você precisa calcular aí alguma coisa, né? Então, por exemplo, se você quer somar ou subtrair, você vai começar de cada um desses pontos, né? Então, se eu quero somar, vê se o número é zero primeiro, né? Você está somando x mais y, que é o que eu comentei. Se o x é zero, o resultado é y, que é o z. Acabou. Se o y é zero, o resultado é o x. Acabou. Aí aqui você tem uma representação de como trabalhar com essa sequência aqui, tanto para soma e para subtração. Na multiplicação aqui você tem a mesma ideia, né? Se um dos números for igual a zero, o resultado já dá zero direto, que é o z o resultado. Aí só uma sequência aqui do que fazer, que é essas etapas aí que eu comentei já. Então, da multiplicação e para divisão, essas duas representações aqui. E só do 9, né? Tinha comentado que esse do 9 aí não entra tanto em detalhes dessa representação de números reais, né? Tanto que não nos exercícios práticos lá acho que da lista, deixa eu até conferir aqui, não entra exercícios de binário disso daí. Aqui só tem alguns no próprio decimal mesmo, né? Em como fazer essas contas, né? Que é seguir aquela representação. Se você vai somar ou subtrair, você tem que fazer uma representação. Se você vai multiplicar ou dividir, que seria esses, é aqueles últimos exemplos lá, certo? Então, ó, é só isso daqui, né? De arquitetura, hoje não tem trabalho, né? Eu vou intercalar cada semana e pede trabalho de um ou de outro. Então, hoje eu pedi o de LFA, então não pede de arquitetura. Provavelmente na próxima aula aí, fique a entrega de um de arquitetura, daí eu já passo o outro, né? Então, você tem lá, por exemplo, para quem fez o trabalho de arquitetura, já quando eu passei, que foi semana passada, você tem uma semana mais ou menos aí para cada trabalho, né, para cada atividade aí, durante essas aulas remotas nossas aí, certo? Vou finalizar aqui, ó.